O Senhor tem o controle da nossa nação, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós, como cristãos que somos, a gente entende os propósitos de Deus para a nossa nação, mas entendemos que, de um outro lado, as propostas são muito ruins e muito fora daquilo que o Senhor, daquilo que a palavra diz, né? Ideologias que afetam diretamente a família, e aquilo que eu falo, não adianta nós vir aqui no culto da família domingo e nós não atentarmos para a nossa família, escolhermos o que é melhor para a nossa família. E nós temos o livre-arbítrio. Então, domingo, você também faz parte de manter ou mudar, né? Mas eu creio que o Senhor quer que, sei lá, está tudo no controle dele, mas a gente acha que como está, o Brasil pode avançar muito como uma potência que é, e também o Espírito de Deus pode ser derramado grandemente sobre o Brasil, porque há muita profecia sobre o Brasil referente a isso, né? Que o Senhor vai derramar sobre o Brasil, e o Brasil vai derramar sobre o mundo. O Brasil vai ser um celeiro que vai, além de mandar missionários, além de divulgar a palavra de Deus, vai ser um celeiro também de bênçãos para as nações. Então nós acreditamos nisso, e nós estamos orando por isso, a igreja está orando por isso, amém? Então, Lucas 19, eu quero ver muito conhecido essa passagem, amém? Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Até aqui, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós já oramos, já sentimos a Tua presença, Pai. Mas agora, Deus, eu vou compartilhar com os Teus filhos aquilo que Tu colocaste no meu coração. Um texto muito conhecido, Pai, mas sabemos que é a Tua palavra. A Tua palavra que se renova a cada dia de uma forma diferente, que toca na vida de cada um também de uma forma diferente. Senhor, fala conosco a partir de agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então essa passagem aqui, ela é... Muitos cantaram aí uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, é uma canção que ela irradiou no Brasil. Né? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder, e entra na minha casa, entra na minha vida, mas ninguém nunca, muitas das pessoas cantavam isso, e cantavam secularmente, cantavam até, me lembro que isso até nos bares tocava essa música, porque virou uma música muito conhecida. Mas ninguém não sabia quem era Zaqueu. Nós, como cristãos, a maioria de nós sabem quem era Zaqueu, quem foi Zaqueu. A história de Zaqueu que eu vou narrar um pouco agora. Zaqueu era um chefe dos publicanos, um homem rico. E diz a história que Jesus passava por Jericó, e eu já falei para vocês aqui, uma analogia que eu faço a respeito da cidade de Jericó. Jericó é uma cidade, a cidade mais antiga da civilização. É comprovada que é uma das cidades mais antigas, se não a cidade mais antiga, que foi civilizada. Isso remete para mim, naquela passagem que a gente falou aqui, uma quarta-feira bastante atrás, falando sobre... quando Jesus está passando, me fugiu agora a passagem que era a passagem que o sumo sacerdote passa, que o levita passa, e que do bom samaritano, me desculpa, me fugiu a passagem aqui agora, e o bom samaritano, e a pessoa que é atingida, ela tá descendo de Jerusalém para Jericó, e eu falei aqui a mesma coisa, que Jericó é os rudimentos do mundo. Por ser uma civilização antiga, refere-se aos rudimentos do mundo, mas não só isso. Também Jericó é a cidade mais
abaixo do nível do mar do planeta. Ela está 200 metros abaixo do nível do mar. Ou seja, está num ponto muito baixo. Nós estamos aqui na cota 10 acima do nível do mar. Imagina 200 metros abaixo do nível do mar. Isso nos remete à situação que Zaqueu estava naquele momento. Numa profundidade, embora ele fosse uma pessoa rica, numa posição social muito elevada, aos olhos das pessoas na época, porque ele também era muito julgado por isso. Jesus nos mostra que Jesus está passando nessa condição, a condição que o homem muitas das vezes se encontra. O homem muitas das vezes se encontra nessa condição dos rudimentos do mundo e passando pelo mais baixo vale, pelo mais profundo poço. O homem está ali, mas Jesus não deixa de passar naquela situação. Jesus está sempre passando. Mesmo que o homem se encontre na pior da situação, o Senhor está sempre passando. O Senhor sempre está passando. Ele está sempre atravessando, passando ao seu lado. Basta às vezes você olhar, abrir os seus olhos para enxergar Jesus. Porque Ele está a todo momento querendo estender a mão para você. Zaqueu, por mais posição elevada que tivesse, aos olhos do judaísmo da época, ele era o maior pecador. Porque eu já falei aqui também várias vezes que o publicano ele é a pessoa que tinha o direito, junto a Roma, de cobrar os impostos dos judeus. Então ele se tornava perante o judeu um traidor. Então, pecador e publicano para judeu, para o religioso da época, não valia nada. Zaqueu ainda tem um agravante, ele é o chefe dos publicanos. Mas veja, mais à frente nós vamos ver, e você vai entender, que Zaqueu ali, você vai entender que ele tinha uma baixa estatura, limites que a vida nos impõe, limites físicos que a vida nos impõe. Mas é engraçado que, se nós analisarmos, ele não deixa se levar pelos limites físicos que ele possui. Você vai ver que ele não consegue ver Jesus por conta da multidão. Mas isso não impede ele de brigar, de conseguir um cargo elevado. Eu não quero falar para você de autoajuda, eu não sou pregador coaching, porque eu não sou pregador também, mas eu não sou coaching que motiva as pessoas, mas eu quero dizer o seguinte, que muitas das coisas nós conseguimos por mérito nosso. Às vezes não é aquilo que Deus tem planejado para nós, mas nós conseguimos sim muitas das coisas pela força do nosso trabalho, por não desistir. E muitas pessoas, quando se defrontam com os seus limites físicos, dizem, para mim não dá. Se autoflagelam, param na caminhada e dizem, não, até aqui não dá, eu não estudei. As pessoas se passam, porque muitas das vezes nós somos vítimas. Sim, acontecem algumas coisas contra nós, contra nossas vidas, e nós nos tornamos vítimas. Você é injuriado, você é caluniado, você é perseguido, e às vezes você sim é uma vítima. Mas muitas das vezes, nós nos tornamos vitimistas, que é diferente de ser vítima. O vitimista, para tudo ele diz que não dá, eu nasci assim, vou morrer assim. É aqui que não vou para lá. Não vou mudar de religião, eu nasci assim, vou mudar assim. Meu pai era assim, eu vou ficar assim. Mas querido, Deus pode mudar a tua história. Jesus está ali, Ele pode mudar. Não, mas eu nasci assim. Ele se vitimiza por tudo, Ele se vitimiza também na sua vida. Não, eu não estudei, eu não sou capaz. Né? Autossabotagem. A pessoa que se autossabota, ela começa, como o Alessandro falava, ela começa na academia, eu vou emagrecer. Ela vai uma semana na academia, ela diz assim, para mim não dá, muito esforço físico, eu vou voltar a comer, que comer é bom. Então ela está autossabotando, ela se autossabota em tudo, não só na academia, mas em tudo. Não, eu comecei a estudar, ela vai
um mês para a aula, não, está pesado, eu vou largar o estudo, eu vou começar a trabalhar. Não importa onde eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar. Não espera os processos da vida, não entra num processo. E pelo que a gente vê, Zaqueu não era assim. Ele tinha seu limite físico, a sua pequena estatura, bem denotada na Bíblia, bem descrita, pequena estatura, ele deveria ser muito baixinho. Isso não o limitou de ele conseguir o cargo mais alto, chefia. Ele era um grande servidor público, publicano, um servidor público. Se ele fosse, digamos, no dia de hoje, talvez ele seria, você já ouviu falar dos auditores da Receita Federal? É um dos concursos mais difíceis de passar, e que o cargo é bem grande, vamos lá, botar uns 50, 60 mil, 40, 50 mil reais, depende da produção, e a pessoa fica indignada com o auditor da Receita Federal, porque imagina que ele está passando aqui, ele tem uma empresa, e ele vai lá e ele faz alguma coisa errada, vem o auditor e dá uma multa gigante. Ele diz assim, poxa, além de eu pagar um monte de imposto, vem esse cara aí, então ele é um cara, é xingado e tal, e o publicano não era diferente na época, ele usurpava das pessoas, e ele, digamos que era o chefe do negócio, como se fosse um gerente geral da... Então, os limites físicos de Zaqueu, quem diziam que ele era, não importou para ele chegar onde ele chegou, e ele chegou por si só. Ele ainda não conhecia Jesus, e é diferente de nós, que temos ao nosso lado Todo-Poderoso. Somos filhos, somos feitos filhos e criaturas. Quando aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos de Deus. E você entende que ele não se vitimiza, e ele era rico. E ele estava procurando ver quem era Jesus. Uma das coisas da riqueza que eu quero falar aqui também, que onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração, né? Deus não nos impede de adquirir. Deus não nos impede de viver o melhor dessa terra, desde que isso não esteja marcado no nosso coração, e que nosso apego não seja nas coisas materiais, mas sim no trono celestial, lá onde a traça não corrói, nada corrói, a ferrugem não corrói, né? Lá é que nós devemos entesourar, porque lá é que nós vamos viver eternamente. Aqui é só meramente uma passagem, mas o Senhor quer que nós vivamos o melhor dessa terra, sim. Vamos procurar. E Zaqueu, ele procura saber quem era Jesus. Mas uma coisa é fato, né? Ele não podia ver por conta do quê? Da multidão. E a multidão é uma coisa que nos limita. A multidão nos limita. Uma das coisas que também eu quero falar a respeito de Zaqueu é que Zaqueu carregava no seu nome uma descrição que não condizia até então com a realidade dele. Zaqueu significava reto e puro, mas aos olhos do mundo, a retidão e a pureza no nome dele não existia. Porque o judeu, ele carrega consigo no nome um propósito. Todo judeu que nasce, ele ganha um nome, e o nome tem um significado. Muitas das vezes o significado é mudado por Deus. No caso de Abraão, ele era pai de um povo e se transforma pai elevado, pai de multidões. O Senhor mudou o nome de Abraão e ele se tornou realmente, carrega um nome profético. E até então o nome de Zaqueu, pureza e retidão no nome dele, aos olhos do mundo, não existia, até ele se encontrar com Cristo. Porque o nosso nome pode não ter pode não ter um significado específico, principalmente no Brasil, né, que os nomes eles são derivados do nome junto com o nome,
Mas quando nós aceitamos Cristo, uma coisa é fato. Seu nome é escrito no livro da vida e uma coisa você tem com você. Você é mais que vencedor. Esse é o significado do teu nome, é mais que vencedor. Amém? E ele não podia ver Jesus porque a multidão o limitava. E a multidão muitas das vezes nos limita. Ela tenta nos calar, ela tenta nos afrontar. Porque o mundo é assim. A gente, quando se vê deparado com uma multidão a gente fica meio acuado. Não vou discutir muito, não, vou ficar quieto. Mas o Senhor te dá sabedoria na hora certa, se for para te falar do nome dEle, Ele vai te dar sabedoria, tu vai falar. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E às vezes, a multidão nos faz seguir Jesus de longe, porque a gente não quer, a maioria está aqui, meus amigos todos estão aqui, eu vou ficar aqui. Ele até sabe que do outro lado ali está Jesus, mas ele prefere ficar junto com a multidão do que atravessar. E Bartimeu, se você olhar também, tem duas situações na Bíblia que a multidão, eles encararam a multidão para mudar a história das suas vidas. Uma foi Bartimeu e a outra foi a mulher do fluxo de sangue. E eu falo o seguinte, a multidão também ela nos enfraquece mais do que a gente já está. A gente está fraco. Imagina você, que se você olhar lá a história da mulher do fluxo de sangue, quando Jesus estava passando, e ela vê a chance e ela diz assim, se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Ela tinha certeza, mas ela tinha que atravessar a multidão e ela estava muito debilitada, porque ela sangrava há anos, há 12 anos sangrando. Imagina você que ela vai, provavelmente pelo meio, raquítica, pelo meio, o aperto da multidão era grande e ela consegue tocar em Jesus. E Jesus diz assim, quem é que me tocou? E eles ficam admirados, porque está todo mundo apertando ele. Tu disse quem te tocou, está todo mundo aqui te esmagando, te apertando. Mas alguém me tocou porque eu senti que saiu de mim virtude. E ela tocou Jesus com fé, com a certeza. A multidão não a bloqueou, ela conseguiu chegar em Jesus. A multidão não nos pode bloquear. Você não pode ser movido pelo que a maioria fala, mas sim pelo que Jesus diz a teu respeito, pelo que Jesus quer fazer na tua vida. Você tem que enxergar Ele e ver Ele como um alvo. E com Bartimeu não foi diferente. Quando ele sabe que é Jesus, ele começa a gritar. Ele é um cego, ele começa a gritar. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. E ele sabia que Jesus vinha da casa de Davi, Jesus era o Messias. E ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E a multidão dizia, cala a boca aí, cego. Está só atrapalhando. Até que Jesus para e ouve Bartimeu. Porque quando nós clamamos ao Mestre, quando nós clamamos, quando nós não temos vergonha de sermos diferentes, o Senhor para nos ouvir. E Ele está aqui apto para te ouvir. Ele está apto para que você toque nele e você seja curado. Para que você também possa ver espiritualmente e comece a enxergar aquilo que... Mas você pode dizer, meu Deus, mas eu não consigo ver o que eles falam, eu não consigo ver. Pede discernimento do Espírito, Ele vai te dar. E você vai entender que você está no lugar certo, que você não está perdendo tempo aqui. Zaqueu era alguém determinado. É a diferença. Ele olha a multidão, ele pensa, eu sou muito baixinho. Ele poderia dizer assim, não, eu vou ver ele passar outro dia. Vai que eu ainda vou cobrar o imposto desse cara aí. Vou ficar de frente para ele.
Mas ele não, ele diz, eu não vou perder a chance não, eu vou dar um jeito. E ele vai na frente, ele corre na frente e sobe numa figueira. Um sicômoro, uma figueira brava. Queridos, eu quero dizer uma coisa. O Senhor quer pessoas que se movam. O Senhor não quer pessoas que fiquem paradas, esperando a situação, se conformando com a situação. Eu falo sempre por mim, eu estava parado. Eu estabilizei e fiquei, não, tá bom para mim, tá ótimo, eu estou fazendo a minha parte com Deus e aqui eu vou ficar. Puf, determinei isso para mim até que eu achei que o Espírito Santo falou muito claro comigo assim, Senhor, o que tu queres que eu faça? Ele falou assim, queres que eu desenhe? Cara, isso falou tão forte comigo, isso foi tão forte comigo assim que eu pensei, é só eu fazer, é só nós fazermos. Duas situações, o Senhor não chama quem está parado, Ele quer alguém que se mova mesmo diante da situação difícil. Você vai ver em Juízes capítulo 6, essa mensagem eu ouvi muito o pastor Marcos pregar. Sobre Gideão. Gideão 6. Eu vou ler com vocês rapidamente. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel. E por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as coisas que estão fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações, porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Acampavam em Israel, destruíam os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, pois vinham com seu gado e suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos. Eram tantos que não podiam se contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou o profeta que lhe disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão, e os livrei das mãos dos egípcios, e das mãos de todos os opressores, e os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor está com você, homem valente, ou outras traduções, varão valoroso. Amém? Só até aqui, o texto é grande. Eu quero que você entenda o seguinte, você entendeu a história mais ou menos. O povo de Israel, como sempre, eita povinho que presenciou milagre e toda vez fazia coisas que eram maus aos olhos do Senhor. E você pensa que é diferente hoje? Não é diferente hoje. Nós caminhamos com Cristo, vimos as bênçãos todos os dias, e mesmo assim, voltamos muitas das vezes para olhar para trás e a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Nos desviamos os nossos olhares e voltamos a fazer coisas do Egito, do mundo. E depois a gente diz, poxa Senhor, veio o migrador, veio o gafanhoto e as coisas não estão dando certo. Quando você estava firmando o pé, começando a caminhar, você resolve olhar para o lado e ir para a esquerda e ir para a direita.
Você não consegue andar. E daí o que acontece? Eles começam a reclamar, o Senhor envia o profeta, fala para eles que eles estavam adorando até o Deus da terra ali, os deuses dos amorreus. E eles limpavam tudo, eles não conseguiam plantar, que vinham os midianitas e, igual o gafanhoto, levavam tudo. E um homem, um jovem, não estava satisfeito com a situação. Ele poderia ter dito, não, deixa tudo assim, já roubaram tudo, deixa eu levar. Ele vai lá, pega o trigo, que ele deveria levar para um lugar aberto, que se chamava eira, para malhar o trigo. Ele se esconde e vai para um lugar escondido onde se amassava vinho, que era o lagar. E ali, naquela escuridão, naquele lugar que não era o lugar correto, ele estava fazendo algo para tentar salvar a fome da família. E o Senhor se agrada porque o Senhor vê nele o quê? Alguém está tentando fazer alguma coisa. Então você vê o quê? É legal ficar parado esperando as coisas acontecerem ou tem que se mover? Tem que se mover. O Senhor vai chamar para andar com Ele, para trabalhar com Ele, quem está se movendo, querido. Não adianta só reclamar, nós temos que se mover, fazer a nossa parte. E transforma ele num juiz de Israel e dá muitas vitórias a ele, vitórias que não tem nem como explicar, né? Vitórias que era Deus no comando, porque quando Deus se agrada, Deus faz. E o Senhor da mesma forma também, Ele não chama, quando o Senhor Jesus chama os discípulos, lá em Marcos 1, 16, 20, Ele chama Pedro, Tiago, Simão, né? E André, Simão e André, que eram irmãos, eram pescadores, estavam trabalhando, Jesus chama para seguir ele, e chama também João e Tiago, os filhos de Zebedeu, também o pai deles ficou lá com os empregados e eles foram seguir Jesus, eles estavam trabalhando. O Senhor não pega desocupado, não pega aquele que está lá na rede, pastor Marco fala, na rede, esperando. Não, o Senhor quer aquele que se move, aquele que quer fazer alguma coisa, aquele que não está contente com a situação, não está contente com as coisas que estão acontecendo na sua família, não, Senhor, Tu vai mudar, eu vou dar um passo, Tu vai me ajudar, porque à medida que nós nos esforçamos, o Senhor se esforça por nós, Ele faz por nós o melhor. Mas a gente precisa também, lógico, a gente precisa pedir direção a Deus. Precisamos pedir direção a Deus, porque não adianta a gente querer se esforçar e fazer tudo da nossa maneira. Foi pregado aqui na quarta passada sobre isso, que a gente também comete muitos erros e culpa a Deus por isso. Nós precisamos muitas das vezes pedir direção a Deus, dobrar o nosso joelho, porque o Espírito Santo Ele nos dá paz para fazer qualquer coisa. O Espírito do Senhor, Ele não nos engana, Ele nos dá paz. É assim a maneira dele falar. Se tu vai fazer algum negócio, se tu vai fazer alguma coisa, alguma direção de Deus, Ele vai te dar paz, serenidade, tu vai fazer e vai dar certo. Porque existe uma palavra a nosso respeito. Zaqueu, ele sobe na árvore. E ele se esforça para subir na árvore. Não foi fácil subir naquela árvore. Amém? Então aí, queridos? Amém? Então ele se esforça, ele é pequena estatura. E ele se esforça. Não foi para ele, até porque essa figueira é uma figueira diferente, ela é uma figueira mais alta, ela chega aí nos 10, 15 metros. Ela tem uns 8 metros de diâmetro. E sicômoro, eles falam que é uma figueira brava, por quê? Porque o fruto produzido por ela, é de qualidade inferior. Não é a figueira, não é o fruto original da figueira. E agora eu quero que você, engraçado que o pecador sempre se esconde com a figueira. Começa lá atrás com Adão, né? Começa lá atrás com Adão. Quando a mulher
a cobra induz a mulher, não vou dizer que a mulher é induzida pela serpente. A mulher é induzida pela serpente e come do fruto do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, induz o homem também a comer. E eles descobrem que eles estavam nus. Primeira coisa que eles fazem é pegar o quê? As folhas da figueira e fazer uma vestimenta para colocar por sobre a sua nudez. As folhas da figueira já estavam há muito tempo querendo cobrir pecado. E Zaqueu, ele vai para onde? Vai para dentro de uma figueira. Vê Jesus, ele pensa assim, vou ver Jesus aqui, eu vou estar aqui nesse lugar aqui de camarote. E ele encontra um lugar bom na figueira. Então a figueira, ela já está há bastante tempo. E depois também tem o Senhor Jesus ora, quando ele está passando ali na beira do caminho, tem uma figueira, e ele vê que a figueira não tem fruto, e a figueira representa Israel. E ele se revolta porque a figueira estava fora de época e estava cheia de folhas, e não tinha fruto algum, e ele levanta sua voz lá, e a figueira seca de um dia para o outro, representando a sequidão de Israel, porque Israel, aos olhos da época, era só religião, era só religiosidade, mas fruto não existia. Nós, como igreja, precisamos dar frutos, precisamos frutificar. E uma das coisas que eu acho interessante na figueira, que aos olhos humanos ali, ele estava ali, ele sobe na figueira, e eu creio que ele está vendo Jesus, ele consegue entre as folhas visualizar Jesus, ele está confortável, porque a multidão encontra tempo ali, a multidão está ali, em pé, andando, ele está lá de boa, vendo Jesus, cercado ali de uns frutos, vamos supor assim. Mas muitas das vezes, esse lugar que a gente acha que é interessante para nós, que nós estamos conseguindo já ver Jesus,